Oi, gente! Uma das mensagens mais legais que eu recebo lá no Instagram, aliás, se você não me segue, é o mesmo nome daqui, Laís Carelli, é que algumas pessoas voltaram a ler, porque todo dia eu tô postando ou trecho de algum livro, ou algum meu momento com o Kindle, enfim, e as pessoas falaram que de tanto ver isso, começaram a voltar um pouco o hábito, ligar um pouco essa chavinha pro hábito da leitura. E é justamente sobre isso que é o vídeo de hoje. Se você já foi uma pessoa que lia e hoje não lê mais, como voltar a ler, e se você nunca foi uma pessoa que leu, como criar esse hábito que pode ser tão bom. Bom, então se você gostou desse tema, já deixa o like, que é bem importante pra gente crescer, e se inscreve aqui no canal também. Beleza, então vamos começar do começo. Como eu comecei a ler mais? Eu voltei o hábito da leitura, na verdade, por conta de ansiedade, de uma rotina muito cansativa. Eu precisava adotar alguns hábitos um pouco mais tranquilos, assim, mais saudáveis, e que não envolvessem tanto tela, computador, enfim. E aí eu comecei a ler todo dia antes de dormir, assim. Eu não me programava direito no meio do dia pra ler, e aí só sobrava esse tempo antes de dormir, mas ainda assim, mesmo que fosse curto, já me ajudava a ficar mais tranquila, a dormir melhor, enfim. E aí com o tempo, como eu fui vendo que isso me ajudou, eu também desloquei um pouco o hábito tanto pra noite, mas também um pouquinho logo na hora que eu acordasse, pra gente não... É muito ruim aquele acordar e já começar a fazer 1000 coisas de uma vez, né? Então eu comecei isso, assim, 10 minutinhos à noite e 5 de manhã, porque também não tinha muito tempo. Então isso é uma coisa que eu quero reforçar bastante aqui. Eu voltei, né, a esse hábito da leitura com pouco tempo por dia, então você não vai precisar separar em um período longo, porque são poucos minutos que a gente precisa. E antes de ir às dicas, acho que outra coisa muito importante é você entender o porquê você quer ter esse hábito. A gente não pode só pegar hábitos genéricos e querer incorporar na nossa vida. A gente precisa realmente ter um porquê, uma razão muito bem definida. Então você quer começar a ler mais porque você precisa entender melhor algum assunto, por diversão, né? Você precisa de um hobby, você quer realmente descansar a cabeça. Enfim, qual é o seu motivo para ler mais, para entender mais, que isso vai te ajudar bastante nos dias que você não quiser ler, e é o motivo assim que te ajuda a perseverar. Beleza, então vamos às dicas. A primeira delas é colocar minutos de leitura ao invés de páginas. Quando eu colocava páginas, eu lia muito rápido, só pra matar aquelas páginas, assim, pra ticar esse negócio logo da minha agenda, e enfim. Não era tão prazeroso. E no fim, quando eu fechava o livro, eu não sabia direito o que eu li, porque eu li tão correndo aquelas páginas que eu não tinha absorvido. Então hoje em dia eu sempre coloco metas de leitura, por mais que eu demore um pouco mais às vezes pra ler aquele livro, eu leio ele com profundidade, assim, eu acabei e eu sei te explicar o que foi que eu li. Então eu acho muito mais relevante. O segundo ponto é leia livros que te interessem. Então às vezes eu já comecei vários livros por indicação, porque eu vi no Instagram tal, porque alguma amiga leu e gostou e me indicou. Eu comecei a ler, eu achei muito chato, ou era um assunto nada a ver, que eu achei que eu tinha que saber aquilo. E isso é muito difícil, principalmente se você está consolidando um hábito, se aquele assunto não te prende. Então comece por livros que te interessem bastante. E a melhor dica que eu já recebi na vida, ainda eu era criança assim, se você começa um livro e ele não te prendeu, não tenha dó de parar. Às vezes aquele livro não é pra você. Eu sei que às vezes assuntos técnicos, enfim, a gente realmente precisa ler mesmo que seja chato, mas se você tá pegando esse hábito principalmente por hobby, enfim, começa só com livros que te interessem, e se aquele livro tá chato, não te pegou, fecha, dá pra alguém, guarda, já às vezes você volta nele, mas não fica forçando a barra. Pegue assuntos que te interessam. A terceira dica é comece pequeno, então começa realmente lendo um livro só, colocando essa meta, vou terminar essa leitura, e não perde de vista 2 ou 3 livros próximos que você tem vontade de ler. Essa lista, assim, no futuro, ela te ajuda a ter bastante vontade de terminar o que você já tá lendo. Então é bem importante você também ter os próximos livros que te atraiam, mas não tem essa afobação de começar todos eles de uma vez, porque às vezes isso vai ser pior, vai confundir sua cabeça, você vai ficar perdido de tanta informação, enfim. Vai guardando esses livrinhos e aí mais pra frente você vai pegando e aí você vai realmente lendo 2, 3 de uma vez e não vai ficar confuso. O quarto ponto é associar o hábito da leitura a um outro hábito que você já tem consolidado. Então é muito difícil a gente criar hábitos novos, não adianta você querer já começar com 10 coisas de uma vez. Pega já uma coisa que você já tá muito acostumado. Então eu, por exemplo, toda vez que eu almoço, 10 minutinhos depois eu vou tomar um café. E esse tempo do café, geralmente eu ficava ali rolando o feed do Instagram
igual um hamster, assim, né, na rodinha. E não era um tempo frutífero, assim, não me agregava muito. E hoje eu ainda tomo café depois do almoço, mas agora lendo 10 minutos. Então já é um hábito que eu tinha, e é um hábito neutro, assim, né, que é nem bom nem ruim, mas agora eu associei um hábito bom a essa prática que eu já fazia. Então procura brechas no seu dia de coisas que você sempre faz e que às vezes daria pra fazer junto ou até substituir pela leitura, pra ser mais fácil até de você lembrar no meio do dia que daria pra ler aquele livro. Uma outra dica é você, antes de começar a ler o livro, você separa quantas páginas ele tem e aí você faz bloquinhos de página tal meta. Então, sei lá, a cada semana eu tenho que ler 10 páginas. Ou mais ou menos, enfim, você que vai definir. E aí você faz, o Vinícius vai colocar aqui, que você faz um marcadorzinho e você vai usando esse marcador ao longo das páginas para você também ir acompanhando seu progresso. Eu fiz isso com um livro que para mim foi muito desafiador começar ele, eu sempre fiquei enrolando, que era o 12 Regras pra Vida. Ele já é um livro um pouco difícil e eu ainda li em inglês. Era um livro que se eu deixasse pra noite, eu não ia ler e aproveitar ele bem. Então eu precisava criar uma tática para ele ser desafiador para eu ler, por exemplo, nessa hora do almoço. Então eu sabia que eu tinha que alcançar tantas páginas, ler com muita calma, é igual aquilo que eu falei, não é porque a gente põe meta de página que precisa correr, mas eu queria realmente ir alcançando essa meta que eu estipulei, então era um gás, assim, pra eu ler ele no meio do dia, mas também eu ia percebendo, assim, de quando eu tava lendo correndo, eu fazia questão de voltar pra realmente aquela leitura render frutos, assim, né, não é passando igual um trator. Então, você fazer pequenas marcações de página e estipular uma data para chegar nelas também pode ser um ótimo meio para você não desistir no meio do caminho. A sexta dica é não deixa para ler só à noite, e isso é a experiência de uma pessoa que fez isso por muito tempo. Eu várias vezes deixava para ler só à noite e era muito custoso, porque eu já tava com muito sono, ainda não era um hábito, então eu tinha que forçar meu corpo, tinha que forçar minha cabeça. Por vários dias eu não forçava, então também demorou mais ainda para criar um hábito. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar a leitura em horários que eu estava mais acordada, isso me ajudou bastante a tanto criar o hábito, quanto também começar a gostar disso. Então não se força ao ponto de ser a última atividade do seu dia, enfim, que a chance de você aproveitar é muito pequena. Essa frase é do livro Bons Hábitos, Maus Hábitos, que ele fala que, o Vinícius também vai colocar aqui bonitinha, mas que ele fala que em vez de você ficar se cobrando, assim, por não ser uma pessoa saudável, reorganiza a sua cozinha, coloca uma cesta de frutas bem no meio dela, num lugar bem visível, e aí veja a mudança acontecer. Então, basicamente, a ideia, é todo um capítulo que ele trabalha a ideia da gente deixar os novos hábitos muito ao alcance da nossa mão. Então, muitas vezes você tem uma reunião daqui 5 minutos. Não dá tempo de você fazer um trabalho, começar um relatório, mas dá tempo de você ou ficar no Instagram lá na rodinha e já entrar na reunião até meio cansado, ou ler por 2, 3 minutos. É exatamente essa ideia de substituir e de deixar que os novos hábitos, eles estejam bem à nossa frente. Vai deixando o livro espalhado pela casa, vai lembrando que você quer realmente adquirir esse hábito, que vai ficando mais fácil. Outro ponto importante é você entender o porquê hoje você não lê. Então é falta de tempo, é porque você não tem iluminação adequada no seu quarto, é porque você não tem um livro que você já quer começar, porque às vezes a gente não começa as coisas porque a gente não tá entendendo nem o que é que tá nos barrando. Então é muito importante entender realmente qual é o problema, assim, né? Qual é o leão que você tem que matar para começar esse hábito, que às vezes é muito mais simples do que parece. E por fim, a coisa mais importante é tornar esse hábito uma alegriazinha no seu dia. Eu chamo de alegriazinha, muito óbvio, coisas felizes e pequenas, assim, que fazem nosso dia melhor. Então torna o hábito da leitura realmente uma coisa prazerosa, um momento legal. Então faz um café, fica num lugar legal, convida uma pessoa para ler junto com você, para que aquilo não seja uma tortura cada vez que você vai abrir um livro, mas que realmente seja um momento gostoso. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com uma amiga que também quer começar a ler mais. Talvez vocês façam aí momentos de leitura juntas. Eu tô sempre falando dos livros que eu tô lendo, compartilhando frases, enfim, e compartilhando as dicas lá no Instagram. Então segue lá também para ver quais são meus livros do momento. Um beijo e até mais!